Sejam bem-vindos à nossa live musical, uma live especial no Dia da Reforma. Hoje, 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos, exatamente 503 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou as 95 teses, dando início a um movimento que transformou a história da humanidade. E hoje nós queremos ter um momento especial, resgatando uma das coisas mais importantes da Reforma Protestante, que é a música. E por isso eu quero saudar a cada um de vocês que está chegando aqui. Estou observando aqui várias pessoas, a Érica, Ingrid, Arari, Alba, Cíntia, Simone, Sandra e tantos outros que estão chegando. E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Esteja participando conosco nesse momento tão especial que nós queremos vivenciar. Não é isso, Rafael? Está aqui comigo o Rafael. O Rafael é o nosso regente nosso coral, mas o Rafael também tem um currículo aí enorme de caminhada, de música, né, Rafael? E você também trouxe alguns companheiros seus. Então, você poderia também se apresentar, falar um pouquinho da tua participação em música, claro. Apresentando também o nosso grupo que daqui a pouco vai nos presentear com obras. Boa noite, então, pastor Marcos, né? Boa noite também a todos que nos assistem e prestigiam nessa noite. Agradeço o convite, né, que nos foi feito. De fato, já tenho trabalhado aqui na comunidade há algum tempo, né, com um coro comunitário aqui que nós temos, que desenvolve esse trabalho bem nessa linha que você acabou de dizer, da música luterana, nessa ideia, né, da música dentro da nossa igreja. Né? Uhum. Mas nós trouxemos, então, hoje, alguns integrantes da Orquestra Prelúdio, da Camerata Prelúdio, porque, paralelamente aos trabalhos que a gente desenvolve na comunidade, a gente também trabalha com orquestra, com projetos em âmbito municipal, estadual e também federal. Uhum. Né? Então, a gente tem essa atuação mista, digamos assim, dentro da igreja, na música sacra, e também na música clássica, na música erudita, na cidade e no estado. Muito bem. Então, olha, nós vamos ter uma noite emocionante, especial. Né? Eu quero agradecer a sua presença, Rafael, agradecer a presença também de cada integrante da Orquestra Prelúdio. Obrigado por vocês participarem, estarem conosco nesta live, né? Tirando esse tempo para nos presentear com música e música com qualidade. Como eu falei, a música é um dos movimentos dentro da Reforma Protestante. Lutero não foi apenas teólogo, ele também foi um grande músico. Né? Ele gostava de cantar, ele tocava e fazia composições de músicas. Alguns dos hinos que hoje nós cantamos foram compostos por Lutero. E a música ele tinha um lugar muito especial, não só na vida pessoal e familiar de Lutero, como também nesse movimento que estava surgindo, né, Rafael? Você poderia falar um pouquinho Sim. melhor para nós como é que se deu essa redescoberta da música? Porque na época a música ela ficava restrita apenas aos coros, ou não havia esse canto comunitário, ela não estava tão desenvolvida na prática litúrgica da igreja. Sim, é que na realidade a gente precisa entender que durante a reforma, né, ou antes da reforma, nós tínhamos uma participação comunitária de forma passiva, mas não de forma ativa. Tá? Ou seja, a pregação, né, ela acontecia normalmente em latim, né, e o povo pouco entendia, né, sobre a palavra. Né. E Lutero, claro, a gente conhece ele como teólogo, e obviamente ele ficou mais conhecido como teólogo. Mas quando a gente começa a ver as análises que ele deixou, os escritos que ele fala sobre música e as obras, a gente vê que ele era um músico e um músico profissional. Ele sabia e tinha muita propriedade naquilo que dizia e naquilo que analisava. Então, assim, claro que a gente vê Lutero primeiro como teólogo. E foi onde ele ficou mais conhecido, mas foi a visão dele sobre música que possibilitou, por exemplo, que mais tarde nós tivemos um Bach trabalhando na igreja,
e possibilitou, inclusive, outros compositores que tiveram obras sacras, depois Handel, que teve uma outra participação também, e assim por diante, entende? Mas, nesse sentido, o cerne da reforma ele é preponderante na forma de enxergar a música. Ou seja, ela chega agora, a partir desse momento, também à comunidade, e aí o canto comunitário acontece de alguma forma, porque a gente ouve falar ao coral luterano, não é verdade? O que o pessoal, o coral luterano, o coral luterano. Hoje a gente assimila isso ao movimento coral dentro da igreja, que é muito forte. É uma matriz dentro da nossa igreja que é muito forte. Mas, em essência, o coral luterano não é isso. Em essência, o coral luterano nós temos que entender que, na época de Lutero, ele tinha a música, eu poderia até dizer, quase que uma teologia da música, para entender todo esse processo, porque não dá para a gente se aprofundar tanto numa live, mas ele coloca a participação do coro, que é aquele que ele ensaiava, ou tinha um trabalho perene, digamos, ensaiava 1, 2, 3 vezes na semana, e ali eles deixavam as obras mais complexas, para que aquele grupo pudesse realizar. Esse era o coro. Coro. E quando a gente fala do coral, o coral normalmente era uma melodia conhecida do povo, muitas vezes uma melodia popular. Inclusive, ele fazia muito esse movimento. Ele pegava as melodias populares, né, das tabernas, e aí colocava uma composição cristã. Exatamente. Ele usava como um artifício pedagógico de ensinar a palavra. Exatamente. Né? E aí, esse coral, na realidade, era o momento em que a comunidade fazia o quê? Ela cantava. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma cantata, ano passado nós fizemos em Joinville a cantata de Bach, a 147, que é o Jesus, a Alegria dos Homens, que é um tema muito conhecido. Aquele tema... Esse é o coral. Esse a comunidade toda cantava. Mas a obra inteira, o coro, era uma... Aí ele tirava o coro. Digamos assim, né? Aí ele realmente exigia dos músicos e dos cantores a excelência. Uma profissionalização, poderíamos também dizer, né? Sim. Não, ele via a música de maneira profissional, claro. Ele entende que tem dentro da música, dentro da igreja, o trabalho profissional, tem o trabalho voluntário, tem o trabalho leigo, mas é ele que possibilita toda essa visão, né? E para nós é muito bom como música, porque a gente diz, não sou eu que estou dizendo, é Lutero. Boa, você tem um bom argumento. Não sou eu, é Lutero, então... Aliás, ele colocava no currículo, né, de ensino para as crianças a música. Desde cedo, as crianças deveriam aprender a cantar e a tocar, porque ele entendia que essa seria assim a integralidade da formação de uma pessoa. A música, né? Sim, aqui na Idade Média o currículo era baseado no quadrivium, né? Nas 4 disciplinas essenciais, principais, vamos dizer assim, e a música ela era uma dessas disciplinas essenciais. Hoje a gente vê a música muito como entretenimento ou como, né? Até de certa forma uma banalização, mas é uma discussão, né? Não entrando no mérito, mas na época não, era uma das disciplinas obrigatórias e essenciais na formação da criança. Né? Ele tinha educação musical dentro das igrejas. Desde cedo. Desde cedo. E a gente tem que entender que o poder político e eclesiástico era um só. Né? Então, o poder do governo era o poder da igreja, ou seja, era uma coisa só. Né? Então, o que a igreja determinava era o que era também ensinado nas escolas e assim por diante. Certo. Você citou alguns compositores, Bach, Handel, e nós vamos ter a oportunidade de ouvir algumas obras desses dois compositores. Eles são, vamos dizer assim, herdeiros desse movimento, né, musical. Fala um pouquinho mais sobre Bach. Eu sei que você poderia aqui fazer uma live só sobre Bach, né? De Johann Sebastian Bach. Mas fala um pouquinho. Johann Sebastian Bach, talvez, para nós luteranos, e não só para nós luteranos, mas para a história da música ocidental, é um dos compositores mais importantes. Não tão importante no seu período, né? Porque ele era considerado muitas vezes apenas um bom organista, mas a obra dele, no período barroco, ela é extremamente importante porque, para explicar para as pessoas, por exemplo, que
que estão nos assistindo, você já ouviu falar, me dá um dó maior, me dá um ré menor, me dá um sol com sétima, por exemplo. Isso é algo comum, né, da gente ouvir. Isso é o tonalismo, é a maneira tonal de realizar a música. E Bach, ele organiza todo o sistema tonal, né, no sistema temperado de notas, ou seja, ele é o que possibilita, por exemplo, uma música ser cantada ou tocada em diversas tonalidades diferentes. Tá? Ele organiza isso dentro de um tratado, o Cravo Bem Temperado, é onde ele prova como isso, o temperamento, existem algumas pequenas falhas no temperamento, que ele também trata, mas, em termos gerais, existe um antes e um depois de Bach, justamente por conta disso, né? A música tonal, ela se afirma. E a polifonia que a gente entende, Bach, você precisa entender, para quem está em casa, lembrem daquelas grandes catedrais com muito ouro, com muitas pedras preciosas, cheio de ornamentos e detalhes. Né? Quando a gente fala da arquitetura, a gente imponência que você chega numa catedral dessa, você logo olha para cima, né? Olha para cima, aqueles anjos, né? Então, na Igreja Católica, os santos, né? Tudo com ornamentação. Veja, isso é o que acontece na música, é uma música muito rica, muito cheia em detalhes, e dessa forma Bach se estabelece. Né? E ele é o pai, digamos assim, do período barroco, um dos principais. Né? Os próprios filhos deles depois já começam a discordar um pouco dele, já entram numa nova corrente, que depois nós vamos para o classicismo, aí vem o iluminismo, né? Mas ele é o grande defensor dessa corrente. Tá? E o trabalho dele assim, é essencial para qualquer músico, assim, profissional, e que tocar Bach não é fácil. Tocar Bach sempre tocar Bach é tocar Bach, entende? Tocar Bach, né? Não tem, então assim, ele não compôs ópera, por exemplo, mas o que ele fez é imensurável. Maravilha, Rafael. Nós estamos aqui com várias participações, né? Várias pessoas chegando, o Valdir, Ica, a dona Ilka, a Márcia, meu amigo Marco, a Lúcia Leite. Então, temos aí bastante gente participando. Joia. Vamos ouvir Bach, então? Quero convidar vocês, então, para a gente ouvir a primeira obra aí de Bach. Tá certo. Então, nós vamos fazer uma grande conhecida, que é a área da quarta corda. Tá? Então, nós vamos estar aqui com o Gilberto Zimmer, que é violinista, o Wilfried Surges, que é violoncelista, e também com a Carla, que é cantora, que vai fazer algumas participações. Essa primeira, então, de Bach, é uma obra apenas instrumental, tá? Ela foi feita sobre a quarta corda porque ela era para tocar apenas na quarta corda, né? naquele momento. Tá? Depois, então, com vocês, que é a corda sol. Tá? Então, com vocês, a área da quarta corda de Bach.
Uau! Que coisa linda, hein? Maravilhoso. As pessoas aqui estão emocionadas, Rafael. O retorno que eles estão dando é emocionante. Temos um hino, né, Rafael? Aquilo que eu falei, né? A música de Bach, ela te leva a um outro grau de conversa consigo mesmo, eu diria assim, né? Um grau de intimidade que você consegue, talvez, se ouvir. Né? É algo muito subjetivo para a gente mensurar. Né? Mas, dando sequência, eu gostaria de chamar a Carla, agora que viesse aqui conosco. E eu acabei esquecendo de agradecer também uma pessoa antes, que é o Buzi. O Buzi é o nosso contrabaixista da orquestra, mas que hoje está aqui na assessoria técnica do som, tá? Para fazer a captação do som. Né? Obrigado, Buzi. Obrigado pela presença aí, o Gabriel também, a Rosiane, o Marquinhos. Isso, né, que estão dando força também na nossa transmissão. Ednei, obrigado. São muitas pessoas trabalhando, né, para que isso possa acontecer. Bom, essa outra canção, então, na realidade ele é um canto comunitário, tá? Dentro daquela proposta que nós falamos. Ó alegria, vem alumia, treva e mal com tua luz. Essa música, essa melodia alegre, é de autoria de Giovanni Giacomo Gastaldi. Ele faz parte de uma coleção de canções de dança publicada em Veneza, na Itália, em 1591, né? Então, um pouquinho depois da Reforma. Interessante falar aqui, porque nós falamos da questão de que muitas músicas populares eram utilizadas na época, né? E quando a gente fala de música barroca, as pessoas muitas vezes não sabem, mas a música barroca, em sua essência, era dança, né? Era o que o pessoal dançava. Então, quando a gente vê um largo, uma sarabanda, enfim, são nomes de movimentos, né, que na realidade são danças. Tá? Então, isso aqui, claro, da época, não de hoje. Né? Então, com vocês, essa também está no nosso livro de canto, né, da ISLB, que foi editado recentemente. Ó alegria, vem alumia.
Nossa, que voz maravilhosa. A gente podia ficar aqui ouvindo a noite inteira, mas tem mais, gente. Ainda temos mais para ouvir, participar nessa live tão especial. Eu trago aqui a nossa lembrança, uma frase de Lutero sobre a música. Ele disse assim: a música é o melhor remédio para quem está triste, pois devolve a paz ao coração, renova e refrigera. A música é um belo e glorioso presente de Deus, muito semelhante à teologia. Eu não trocaria meus poucos dons de música por nada neste mundo. Lutero. O que você acha dessa frase, Rafael? É uma das frases que a gente normalmente utiliza, né, para falar da música e falar de Lutero. Ele escreve isso muito bem, né? É aquilo que eu disse, a gente não precisa dizer muita coisa, porque ele já disse para nós. Né? É verdade. Então, ele nos dá argumentos para pensar sobre isso. Né? Que bom que houve um Lutero que entendeu a música, porque tiveram outros reformadores que entenderam de forma diferente do que Lutero. Né? Uhum. Mas ele teve uma sacada muito importante. Qual foi? Perceber que a música era uma grande participação da comunidade dentro da liturgia, dentro do culto. Uhum. Tá? Então, ele traz a comunidade de forma ativa, mas mais do que isso, ele utiliza a música como instrumento de ensino. Uhum. Quando ele traz uma canção que nem nós ouvimos ali, não é dele, mas é desse período. Veja, é uma dança. Yam, pam, pam, pi, yam, pam, param. Isso é uma dança barroca. Né? Então, você imagina isso naquele período, o pessoal estava com isso na cabeça. Sim. Então, eles vinham, mas eles cantavam o texto um texto sacro. E mais do que isso, mas ele utilizou pedagogicamente a música como ferramenta de evangelização. Certo. Entendeu? Eu acho que essa foi talvez uma das sacadas dele na música, entende? E aí o povo saía cantando aquilo, né? Você pode observar uma celebração, você toca o pós-lúdio, normalmente o pessoal sai com aquilo na cabeça, assoviando ou sai cantando. Quer dizer, não, e aquela música fica lá, né? Às vezes dias você está lá cantando, memorizando. Esse é o poder da música, né? Sim. Ela tem um poder exatamente. muito Então, grande influência. E fica, né? Fica, e aquilo. Ele entendeu isso. Entende? Uhum. E acho que foi por isso que muito do pensamento dele se difundiu, né? Uhum. Naquele momento ali. Porque nós tivemos a imprensa naquele momento, que foi Sim, fundamental. A Gutenberg fez toda a diferença. Fez toda na reforma. Seria a nossa internet de hoje. Exatamente. Mas junto com a imprensa tinha a questão musical. Entendeu? Então eu acho que são duas vertentes que ele utiliza como ferramenta de disseminação das suas ideias, do seu entendimento. Sim. Inclusive nessa frase ele diz: a música refrigera a alma, né? Se você está triste, você canta. E ela tem esse poder realmente de tranquilizar o nosso coração, né? E dar um novo foco, um novo sentido. Nós falamos de Bach, mas um outro compositor aqui é Handel. Fala-nos um pouco sobre Handel. O Handel está um pouquinho mais para frente, né? Mas ainda no período barroco. Handel ele tem uma ligação com a igreja luterana, porque o avô de Handel era pastor luterano. Tá? E ele nasceu na Alemanha, ele teve esse entendimento. Depois ele foi para a Inglaterra, trabalhou lá. E lá ele teve uma proximidade com a igreja calvinista, né? Mas trabalhando com esses ideais também, né? da reforma protestante. As pessoas que estão em casa, Handel, mas quem é Handel? Handel é aquele compositor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem não conhece isso, né? Então, isso é o oratório, né, do Messias de Handel. A gente conhece Handel por essa parte sacra, muito bem estabelecida. Mas nós trouxemos ele aqui um pouquinho para falar que esses compositores, por exemplo, Bach teve a sua vida toda dedicada à música na igreja. Então, ele trabalhou a vida toda para a igreja e com música da igreja. Handel já foi um pouquinho diferente. Ele trabalhou com a música na igreja, mas ele também trabalhou com a música fora da igreja. Né? Então, ele fez, por exemplo, os oratórios do Messias, fez outros oratórios falando sobre a palavra de Deus e tal. Mas ele também fez outros, por exemplo, óperas
ele se dedicou a óperas e outros oratórios de texto não sacro. Nós trouxemos ali, nós vamos fazer agora uma área do Handel no violoncelo, tá? O Wilfried vai fazer esse solo, que é, na realidade, o Xerxes, né? Que é de uma ópera que fala do rei Xerxes. Rei Xerxes é o rei da Bíblia, né? Da Bíblia. Que foi persa, que substituiu o rei Dário e que depois, mais tarde, casa com a rainha Esther. Esther. Né? Então essa ópera não fala especificamente sobre a história dele com Esther, né? Mas só para o povo que está em casa entender que ele também buscou ali elementos para óperas também não sacras depois, né? Ele fala e esse momento do Xerxes era um cara muito enérgico, um ditador. E esse momento ele para assim numa sombra de uma árvore e aí ele começa a pensar na vida dele, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele estava fazendo, e, de repente, ele tem um momento introspectivo de autorreflexão sobre o seu comportamento, sobre a sua maneira. Interessante isso. Tá? Então, com vocês, o Largo de Handel. Muito bem. Vamos prestigiar.
Deus sendo louvado. Maravilhoso. Como acalma a nossa alma, o nosso coração, como nos aproxima a música, ela nos aproxima de Deus e de nós mesmos. É maravilhoso. Eu vou convidar a Carla novamente. Nós vamos então, ainda nesse mesmo bloco, falando de Handel, né? Então nós vamos trabalhar uma outra área agora vocal, que fala Lascia que eu pianga. Isso faz parte da ópera Rinaldo. Tá? A ideia, né? Deixe-me chorar, minha sorte cruel, esse suspiro pela liberdade. Pela liberdade é que eu choro.
Uau. Somos tomados por uma paz, somos tomados por uma graça que a música coloca no nosso coração, em uma profunda comunhão com Deus, Rafael. Isso nos possibilita, por isso que Lutero disse que a música realmente é esse instrumento, é um dom divino que ele deu à humanidade para expressar o que está no coração, né? Aquilo que as nossas palavras nem sempre conseguem traduzir, a música tenta chegar lá na nossa alma. Eu penso assim, que a música, ela... Eu cito um exemplo uma vez que aconteceu, falando nesse sentido de que a música chega. Nós temos por hábito cantar em hospitais. É uma prática diaconal da igreja, né? Através do canto, dos coros. E eu faço isso durante muitos anos. E teve uma situação interessante que aconteceu no ano passado, antes dessa pandemia. Nós estávamos no Hospital Dona Helena, cantando, e nos diversos andares que acontecem. E a música, ela não pede licença como uma visita pastoral, né? Ela passa por debaixo da porta, você escuta, e as pessoas, às vezes, não conseguem chegar lá. E teve um senhor que aquilo incomodou ele. Olha só que interessante. Ele veio e, por que vocês estão cantando isso? Né? Assim, pois é, porque a gente está levando a palavra, né? E aquilo mexeu com ele, incomodou ele, fez sair ele sair do quarto, mesmo estando ali, e veio conversar conosco nesse momento. Né? Então, interessante, né? Talvez, se fosse uma visita, digamos, do capelão ali, talvez a pessoa nem receberia. Exatamente. Entendeu? Mas a música chegou, ela vai por debaixo da porta, ela chegou e mexeu com a pessoa que está ali, né? Então, assim, foi uma forma que Deus utiliza-se para chegar, então, nas pessoas com o seu texto, com a sua melodia e com a sua mensagem. Por isso é fundamental a música no culto, né? Que, como a gente colocou antes, esse resgate que Lutero traz e coloca a música no espaço comunitário. Então, a comunidade que canta, né, a comunidade que se envolve, ela louva a Deus, ela expressa a sua fé, expressa a sua espiritualidade. Na música, a comunidade chora, na música, a comunidade se alegra, na música, a comunidade agradece, né, e tem essa percepção de Deus. Os cantos comunitários, como é que hoje você analisa a nossa música, Rafael? Nas nossas comunidades, de forma geral. Eu penso que a gente é uma igreja que veio da Alemanha e trouxe uma tradição inológica. Nós trouxemos muitos cantos, nós passamos por algumas reformas depois da reforma, vamos dizer assim. Né? Então, nós tivemos, inclusive, recentemente lançado o novo livro de canto da ISLB. Eu penso que a nossa comunidade luterana é uma comunidade que canta muito. Né? Eu acho que essa é uma das marcas da igreja luterana. O canto coral é algo muito forte, especialmente aqui na nossa região. Quando a gente analisa, por exemplo, o Espírito Santo, a obra Cordai também, né? Os metais, os coros de trombones, de metais, como comumente são chamados, também é uma forma, né, muito presente da música na igreja. O que eu vejo é que a gente caminha hoje para também uma música que é composta hoje, percebe? Nós temos a nossa tradição, que é aquilo que nós trazemos e que nós não podemos perder, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, é uma igreja brasileira, na minha visão. Então, nós temos uma mistura de ritmos, né? Talvez nós aqui no Sul sejamos um pouco mais germânicos do que talvez outras regiões, né? A gente sabe que tem também, né, alemães, enfim, mas você percebe, hoje nós temos aí haitianos, nós temos outras culturas também
dentro da nossa igreja. É bonito também essa diversificação musical, maravilhoso, né? é maravilhoso. Essa expressão da criatividade de Deus, né? Exatamente. E assim, a cultura brasileira é muito rica. Eu trabalho com música brasileira, música erudita brasileira, por exemplo, um duo com a Carla e tal, né? A gente faz nas escolas. E a gente vê assim como que a cultura brasileira ela tem ritmo, tem um gingado, né? E isso também influencia dentro da música na igreja, né? Claro que respeitando cada local, cada regionalidade, mas eu acho que é algo que vai sendo incorporado. Muito bem. Nosso próximo bloco é sobre cantos comunitários. Isso. Né? Dois hinos que você vai tocar para nós e cantar. Então, eu trouxe um que é bem conhecido, que é o Dai Graças ao Senhor. Eu gostaria de falar também que a você que é luterano e a você que não é, o falecido pastor Leonard Kreuzberg, que foi um pastor que atuou aqui em Joinville durante muitos anos, ele fez um trabalho excepcional no que se refere à hinologia da nossa igreja. Então, o que eu estou trazendo aqui está lá nesse material. Tá? Então, sempre quando a gente vai cantar algum hino, dá uma olhadinha lá no site da igreja, ele deixou assim a história dos hinos. Tá? Eu acho muito importante. Por exemplo, esse Dai Graças ao Senhor que nós vamos fazer, eu passo então a ler as palavras do pastor Kreuzberg. O autor desta melodia é Martin Rinkart. Ele foi filho de um caldeireiro muito pobre e nasceu em 1856 em Leipzig, na Saxônia, Alemanha. Conquistou seu espaço na Universidade de Leipzig por uma bolsa de estudos e ali ele aprimorou então os seus dons musicais. Formou-se em teologia. E inicialmente ele ganhou seu pão como cantor da igreja em Eisleben. Né? Então, as igrejas contratavam os cantores, né, para cantar. Né? Então, ele tinha essa função, digamos. Né? Depois nós vamos ver os mestres de capela, né, que são as pessoas que coordenavam a música na igreja, mas também tinha os cantores. E ele, no início, foi contratado para isso. Com 31 anos de idade, ele foi oferecido para ele o lugar de pastor na sua cidade natal, em Eilenburg, na Saxônia. E quando a guerra começou, em 1618, ele ficou lá até 1649. E ao longo desses 30 anos como pastor, pastoreando o seu rebanho, ajudou com toda a dedicação, mesmo debaixo de angústia. Claro que ele teve que suportar aquartelamento de soldados na sua casa e saques frequentes ao seu estoque de grãos. Né? Mas essas foram coisas pequenas. A sua atuação é marcada pela inclinação e a sua história com a confessionalidade luterana. Ele é um representante dos poetas cristãos da época do confessionalismo, mais especificamente no luteranismo. Muito bem, vamos ouvir. Enquanto o Rafael vai lá se prepara, quero falar com vocês que estão participando. Muito bem-vindos aí a turma, Andreas, pessoal de Palmeiras, estão aí participando da nossa live. Aproveito também para convidar, se você gosta de cantar, toca algum instrumento, vem aqui na Apóstola. Nós precisamos de músicos, gente para tocar, gente para cantar. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a estar conosco na nossa comunidade. Senhor,
Muito bem. Próximo hino é Alma Bendize, Rafael. Alma louva o Senhor. Isso, esse canto, né? Também lá citando o pastor Kreuzberg, do alemão Loben den Herr, der mächtige König. É um dos hinos do século XVII, que até hoje é cantado por cristãos de várias confissões. O autor é o teólogo, calvinista, poeta e compositor Joachim Neander, de 1650 a 1680, e ele é baseado no Salmo 103. Muito bom! Uau! Alma bendize, a nossa alma está louvando ao Senhor, realmente. Se você toca algum instrumento, você é muito bem-vindo a participar conosco aqui na Apóstolo. Mais uma vez, reforço esse convite para fazer parte também da nossa música aqui na comunidade. Nós estamos indo para os finalmente, Rafael. E claro que nós não podíamos deixar de encerrar essa live sem o hino que é nacional da nossa igreja, do movimento protestante, que é o Castelo Forte. Sim. Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Essa música é de Martim Lutero.
Posteriormente, ela foi arranjada por Johann Sebastian Bach, entre outros, né? Existem várias histórias sobre o Castelo Forte, mas acho que mais o que a gente precisa se ater é que o mais conhecido dos corais de Martinho Lutero é Eine feste Burg ist unser Gott, ou seja, um castelo forte é o nosso Deus, cuja melodia é de um canto gregoriano. O texto é uma paráfrase do Salmo 46, cujo tema é a confiança em Deus. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Podemos imaginar Lutero contemplando os muros do castelo de Wartburg nos dias em que antecederam seu julgamento em Worms, em 1521. Sua confiança estava em Deus. Ele sabia que Satanás era o seu grande inimigo. Seu defensor era Jesus. Os adversários procuravam prendê-lo e matá-lo. A palavra de Deus tinha poder para salvá-lo. Nada, ódio, ofensa, nem morte poderia atingi-lo, porque o reino de Deus é eterno. Lutero cria o hino que tinha poder para transmitir a sua substância teológica. E ele transmite mesmo. Ele é um hino que transmite confiança e essa certeza de que Deus está conosco. Que nós podemos passar por dificuldades, por sofrimentos, né, por lutas, porque esse hino reflete essa batalha, né, essa batalha espiritual, e é uma batalha que se dá de maneira concreta. Ele está vivendo um momento onde ele corre risco de vida. E ele diz: Deus é o meu castelo forte, é o único que me protege, é o meu protetor. Então esse hino nos remete a essa confiança. A última estrofe desse hino particularmente mexe muito comigo, porque ele diz assim: eu posso perder tudo, família, bens, poder, que tudo se vá, mas a fé e a confiança em Jesus permanece para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar Castelo Forte. Se você quer pegar o seu inário, se você quer buscar aí a letra, cante conosco. Esse que é o hino oficial do movimento protestante, da Igreja Luterana. Castelo Forte é o nosso Deus. Há muitas versões modernas deste hino, que tem marcado gerações e continua marcando, porque Deus é o nosso castelo forte, Deus é o nosso refúgio, Deus é aquele que está contigo e comigo todos os dias. Nós podemos ter essa certeza. Podem vir lutas, demônios, tudo que é força para nos destruir, Deus está conosco. Essa é a grande mensagem do hino Castelo Forte. Eu sei que
Muito bem, você de casa aí aplaude, porque é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Né? Como essa última frase, Jesus está conosco, Ele é a nossa herança. A herança de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e perdão. E é isso que nós celebramos. A reforma só tem sentido ser celebrada porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele é que morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. E essa é a nossa grande mensagem. É essa mensagem que nós queremos proclamar a todos vocês. É essa mensagem que nós queremos proclamar através da música, através da pregação, através da nossa vida, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É o nosso único mediador entre Deus e os homens. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Gente, muito obrigado mesmo pelo empenho, pela dedicação, toda a parte técnica aí das pessoas que estão ajudando, a Rafael, a Carla, Wilfried e Gilberto, obrigado, né? Vocês abrilhantaram a nossa noite, acalmaram o nosso coração, levaram a nossa alma para um momento tão especial, tão bonito, com Deus e com a gente mesmo. Amanhã nós teremos culto, às 10 horas, nesse mesmo canal. Você pode nos acompanhar, ou você pode vir aqui presencialmente, às 10 horas, na Comunidade dos Apóstolos. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantar, vamos vivenciar essa experiência com o Senhor. E eu desejo a todos uma abençoada noite, um abençoado fim de sábado e um abençoado domingo que se inicia amanhã. Se você gostou dessa live, coloca o seu like lá no nosso canal e deixa a sua mensagem. Um abração, Deus abençoe, que o Senhor continue nos iluminando. Ele é o nosso castelo forte e bom. Amém.